Pronto. Pronto, já está ao vivo. Estamos ao vivo. Boa tarde, pessoal. E agradecer a presença do professor Emerson Merri como nosso convidado hoje, a disponibilidade de estar aqui com a gente num dia bastante singular. Parece que a gente vive esses dias singulares todos os dias aqui, né, na República do Brasil. Queria agradecer a Tâmara também por estar conosco aqui. E queria pedir, professor, para que, se você pudesse um pouco se apresentar. Eu acho que muita gente te conhece, mas também muita gente ainda não te conhece. Então, queria que você se apresentasse um pouco, falasse um pouco do seu trabalho, falasse um pouco da sua história, né? Da sua trajetória, para depois a gente conversar sobre alguns temas que a gente separou para conversar com você. Obrigado pela sua presença. Obrigado. Bom, eu sou Emerson Merri, eu sou médico sanitarista de formação, já há mais de 45 anos, eu tenho 45 anos de saúde pública e 46 anos de medicina. Eu sou atualmente professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, titular na área de saúde coletiva, e trabalho com um coletivo que se chama Micropolítica, Trabalho e Cuidado em Saúde, no qual a gente desenvolve várias atividades, não só de pesquisa, mas de construção de parceria com diferentes coletivos, não só de trabalhadores das redes de saúde, mas também coletivos de usuários cidadãos que vivem ali nos seus territórios da vida, ou desses usuários cidadãos que não são nem reconhecidos nem como usuários, nem como cidadãos, que são, por exemplo, as populações viventes da rua. Nesse instante de pandemia, estamos todos aí, de uma certa maneira, nos nossos isolamentos, mas o nosso grupo continua muito ativo e a gente tem atuado diariamente, principalmente na região do norte do Rio de Janeiro, onde nós temos um curso de medicina da UFRJ, que eu também participo. Acho que, por enquanto, é isso, certo? Certo. A gente pelo menos eu ouvi o seu vídeo que você fez para a Rede Unida, e eu fiquei pensando em algumas questões que eu gostaria de colocar para você, inclusive para esclarecimento e para as pessoas também que estão ouvindo poderem ter um pouco mais de acesso ao seu pensamento, aquilo que você trabalha. Quando você fala em território de vida e território de trabalho, o que você quer dizer exatamente? Tá bom. Eu acho ótima pergunta. Eu tenho desenvolvido bastante, e não sozinho, né, com vários outros coletivos dentro do Brasil e fora do Brasil, uma certa visão de que no campo da saúde a principal questão que nos toca é a busca da produção do cuidado. Busca da produção do cuidado coletivo, do cuidado individual, de todos aqueles que, de uma certa maneira, diante de algumas fragilidades, buscam suportes para poder conduzir e produzir suas vidas, né? Bom, o que é que a gente tem trabalhado, né? Bom, a gente está muito acostumado na saúde, você vê que nesse clima de pandemia, isso é uma imagem muito comum, que é uma imagem que segmenta duas ideias. Uma que são as pessoas que têm problema, que sofrem, que estão doentes. E as outras que são as pessoas que estão
organizadas em serviços de saúde que oferecem a experiência do cuidado e que esses que estão doentes devem buscar para que sejam tratados, curados e seus problemas resolvidos. Então, as pessoas têm uma ideia de que elas são pacientes, que elas são usuários de serviços de saúde, públicos e privados. Bom, a gente tem trabalhado com a ideia de que essa imagem é uma imagem muito simples, porque muito antes das pessoas procurarem os serviços de saúde, durante os seus modos de viver, elas já experimentam, até dentro da sua casa, nas vizinhanças, nos lugares onde elas vivem, elas já experimentam muitas relações com outros e outras que estão também produzindo cuidado e que não são obrigatoriamente serviços de saúde, né? Ou seja, a experiência do cuidado não é uma experiência que só se realiza porque existem serviços de saúde, trabalhadores de saúde que estão organizados ali nesses lugares oferecendo o cuidado, como um hospital, como uma equipe de saúde, como um ambulatório médico de especialidade. Na realidade, quando a gente observa essas pessoas no seu modo de viver, nos seus lugares que vivem, nos seus modos de trabalhar, nos seus lugares que trabalham, estabelecem relações entre si, e essas relações entre si já são muito fundamentais, porque é aí que eles desenvolvem suas vidas de fato. Quando a gente percebe isso, a gente tem criado uma problematização, a gente tem criado um questionamento de que o serviço de saúde que não percebe isso, ele acaba desprezando aquilo que às vezes é a maior potência que as pessoas e os coletivos nas comunidades têm, que é a experiência de cuidar, não é? E que são saberes, práticas, modos de cuidar que existem já. Se você pegar um indígena, que nem o Ailton Krenak, você vê o Ailton Krenak o tempo inteiro trazendo nas suas falas essa ideia central, não é? É como se ele dissesse o seguinte: o meu povo, Krenak, né, que vive há milhares de anos nessa terra, ele tem sua cultura, seu saber, e ele está na Terra há milhares de anos, né? E não existia medicina essa que a gente pratica. Então, como é que esse povo se construía e se cuidava, né? Para ficar milhares de anos vivos, né? Como povo. Então, o Krenak o tempo inteiro nos lembra isso. Então, a gente tem, como um grupo, criado um problema. A gente diz: todo o conjunto dos serviços de saúde, ele deve, antes de qualquer lugar, se debruçar sobre os territórios da vida e os territórios do trabalho e se articular aí, porque aí é que existe o conjunto, a multiplicidade de experiências de cuidado, inclusive que nós, como trabalhadores, temos que nos aproximar, e que são aonde nós criamos as verdadeiras possibilidades de produzir não só o aplacamento de um sofrimento, mas produzir mais vida nas vidas vividas, né? Junto com essas experiências dos coletivos. A pandemia foi um momento muito especial para a gente defender exatamente essa ideia. O meu vídeo, ele passou a defender a ideia de que quando nós, numa pandemia, dizemos que a frente é o hospital, é porque então a gente já destruiu todas as relações e todos os serviços de cuidado nos territórios das vidas e nos territórios do trabalho. Porque a melhor forma de combater uma pandemia
não é ficar encastelado num hospital esperando as pessoas chegarem, e isso funciona como um cerco. Por isso que a gente fala Fortaleza, Manaus, São Paulo, Rio de Janeiro, os hospitais estão cercados, eles estão esgotados, não é? Por quê? Porque esse modo de combater a pandemia está errado. O hospital é retaguarda, você tem que ter um fronte muito mais competente nos territórios da vida. Por que a gente está com esse problema no Brasil? Porque nos últimos 3 anos, os governos Temer, 4 anos, os governos Temer e o governo Bolsonaro vêm destruindo as experiências que a gente constrói no Brasil desde os anos 90 com o Sistema Único de Saúde, que é a experiência de se vincular aos territórios das vidas e do cuidado, não é? Que é o trabalho ali onde as pessoas vivem nos bairros, em articulação com os movimentos dos bairros, com as pessoas que se organizam e criam essas mútuas relações de cooperações. Eles destruíram isso. Você vê que, vou tomar o Rio de Janeiro só como um parâmetro rápido, você vê que o prefeito do Rio de Janeiro, por exemplo, ele, o ano passado, demitiu milhares de trabalhadores que trabalhavam nas comunidades do Rio de Janeiro no campo da saúde. Então, a pandemia pegou este processo, e aí ela só pode ficar mais grave, né? Ela pegou um governo que não considera e não considerava a saúde como uma política pública, a saúde como uma política obrigatória que o Estado tem que ter, a saúde como algo que não tem que ser comercializado. Ao contrário, eles estavam destruindo toda a saúde pública. Então, é nesse sentido que eu tenho criado minha fala. Desculpe. Aproveitar que você está falando nisso, eu queria entender um pouco, quando você fala que o serviço deve buscar o território, seria justamente para tentar apreender conjuntamente com a população desse território essas experiências de cuidado, não é isso? Exatamente. Porque você... O que a gente muito, independente até um pouco da conjuntura política, é um fechamento do serviço em si mesmo, é um ensimesmamento do serviço dentro de si mesmo e esse pouco alcance do serviço nos territórios, né? Queria ver como é que você pensa, como é que esse serviço pode ir para fora para buscar essas experiências de cuidado? Bom, o que a gente... Se você for verificar, né, desde que apareceu a Constituição Brasileira em 1988, essa Constituição, chamada Constituição Cidadã, que é uma Constituição que o governo Temer e o governo Bolsonaro procuram destruir, porque eles são contra a ideia de cidadãos e de direitos, né? Por exemplo, eles são contra a ideia de que todos têm o mesmo direito ao cuidado no campo da saúde, tem o mesmo direito de ser bem qualificada a sua vida, né? Eles são contra porque eles obedecem aos interesses mais mesquinhos do comércio em todos os campos, inclusive na saúde e na educação. Você vê que eles vêm tentando destruir uma ideia que tem na Constituição brasileira, que é a ideia de que todo brasileiro é um cidadão, e como cidadão tem um direito à saúde, e a saúde é um dever do Estado. E esse dever deve se organizar através de políticas intersetoriais, formando uma rede de proteção às vidas, e por serviços específicos organizados num sistema, o Sistema Único de Saúde, público, gratuito, universal, que deve se organizar em todos os 5.500 municípios brasileiros e que deve ser financiado pelos fundos públicos. Quando você olha a experiência logo depois da Constituição, que começa nos anos 90, você vai ver um esforço muito grande de vários municípios.
poderia citar a experiência de São Paulo com Erundina, poderia citar a experiência de Belo Horizonte com Patrus, poderia citar experiências em Londrina, eu poderia listar aqui centenas e centenas de municípios. Eu estou citando alguns só para que, se alguém quiser averiguar, vai lá, volta nos anos 90 e vê. Você vê esses municípios tentando construir aquilo que não existia. Ou seja, a Constituição dizia que tinha que fabricar isso tudo, só que isso não existia. Então, vamos fazer a Constituição virar realidade. Então, você começa aí nesses municípios, então você vê a construção de políticas intersetoriais, entre saúde, educação, serviço social e assim por diante, política nutricional articuladas, políticas de moradias articuladas, e você vê um esforço enorme de criar coisas que não existiam plenamente, que seriam serviços locais de saúde, com equipes locais de saúde, ou seja, serviços como centros de saúde, unidades básicas de saúde, com equipes dentro dos bairros, não é? Qual é a novidade dessa imagem? Que a gente já vinha experimentando muito pontualmente nos anos 70, 80 no Brasil, mas muito pouco, não nesse volume. A novidade era que, em vez da população ir para o serviço de saúde, era o serviço de saúde que ia atrás da população, não é? Eu trabalhei 8 anos como médico num serviço desse tipo, tá certo? Então, o que a gente fazia? A gente não ficava encastelado no serviço. Então, eu não chegava como médico, entrava numa unidade básica de saúde, punha minha roupa de médico e ficava lá dentro esperar aquele volume gigantesco que vinha, né? Vinha, se você ficasse lá. As experiências que, quando eu ficava dentro do consultório esperando, eu atendia 100 pessoas num dia, tá certo? Isso você atende 100, quantas você tiver capacidade. Alô, professor? Espera aí, que a gente está vendo o que aconteceu com o professor. Olá, voltou? Voltamos. Voltou? Voltou. Tá bom, então eu parei no momento que eu estava dizendo, né? Que a gente ia para fora do consultório. O que a gente juntava? A gente formava equipes que andava pelos bairros, conversava com os coletivos do bairro, equipe que organizava atividades junto com o movimento sobre os principais problemas que o bairro sentia no campo da saúde, visitava pessoas nas casas, ia lá conversar com a vizinhança sobre alguém que eles sabiam que estava muito fechado dentro de casa porque não conseguia nem sair, porque estava com problema. Ou seja, nós íamos para o território da vida procurar facilitar as relações e íamos fazer, eu fiz muito, a gente fazia assembleia no bairro para discutir as estratégias que o bairro organizava para se cuidar, inclusive, né? E o que nós podíamos juntos fazer com eles. Bom, essa experiência nos anos 90, ela cresce muito. E quando começa os anos 2000, ela vai, em especial a partir do governo Lula, ela vai ser, vamos dizer, um eixo organizador da estratégia de construção de uma profunda rede nacional, ou seja, todos os municípios teriam que construir seus serviços nesses territórios das vidas com equipes, né, móveis que eu estou dizendo é o seguinte, equipes que se movimentavam pelos lugares, além também de fazer consultas daqueles casos
que você precisava controlar, tipo diabetes, tipo hipertensão, tipo tuberculose, tipo hanseníase, tipo pré-natal, tipo cuidar da criança que acabou de nascer, vacinação, ou seja, construir em cada bairro essa competência articulada entre a oferta de cuidar e a relação conjunta com os grupos dentro dos territórios de seus viveres. Essa é uma experiência muito rica, ela amplia profundamente, ela chega a identificar a falta de médicos, que os médicos brasileiros, muitos deles, eles são privatistas, né? Eles são anti-SUS, né? Então, o Brasil vai atrás dos médicos cubanos, né? Ele incorpora 18 mil médicos, não só cubanos, mas 18 mil médicos de fora, para ampliar a capacidade de ter médico nas equipes, porque o Brasil inventa a estratégia dos agentes comunitários de saúde. A gente já experimentava nos anos 70, então no trabalho que eu já era médico, a gente experimentava nos anos 70 a articulação com mulheres do movimento social que já funcionavam como pré-agentes comunitários de saúde, né? Elas funcionavam como pessoas articuladas dentro do bairro. Nós vamos desenvolver essa estratégia nos anos 80, ele vai adquirir um volume enorme, são dezenas de milhares de agentes comunitários. Bom, o que é que a gente assistiu no governo Mandetta, né? Que nem o Moro hoje, né? Demitidos pelos Bolsonaro, para a Globo, eles viram heróis. Para nós, eles sempre foram grandes enganadores, não é? E aí o Mandetta, que nem o Moro, é um grande enganador, né? O Mandetta fez parte da destruição de vários agentes comunitários no Brasil. Ele fez parte da destruição do Mais Médico. Então, o senhor Mandetta é um dos responsáveis pela destruição do que de melhor se construiu na saúde nesses últimos anos, na era do século XXI, né? Então, em pouco tempo, 1 ano, ele destruiu muita coisa. Fala, Tâmara, desculpe. Não, tranquilo. É porque quando você vai falando, eu vou lembrando aqui, o senhor trouxe também isso da vontade de vocês, enquanto você estava na experiência da atenção básica, de ir até o território, de movimentar o território. E puxar o gancho da participação da Cândida Inês, que ela fala assim: não percebo os gestores interessados no empoderamento da atenção básica no SUS. E pensar, então, que na fala do senhor me vem muito uma ilustração, assim, que o senhor discute muito bem, da questão micropolítica e da questão macropolítica, né? Desse fluxo que é diferente e que, às vezes, a existência do macro está numa situação, mas no micro também tem uma outra. Então, são 2 fluxos diferentes. Isso. Se eu puder espaçar um pouquinho mais sobre essa questão micro e macro, politicamente, para a produção de cuidado. Eu posso citar 2 experiências, né? A gente tem no nosso grupo acompanhado experiências locais de equipes que tomam para si, independente do gestor, independente da política nacional, tomam para si esse modelo que eu estou colocando. Por exemplo, eu vou falar de uma experiência num município aqui da Grande São Paulo, na região do ABCD, em que trabalhadores de um CAPES, mesmo com uma ação de boicote, uma ação contrária da própria prefeitura em relação à expansão da relação de cuidado da equipe com esses usuários cidadãos especiais, que são esse coletivo que frequenta ou que precisa de uma relação que o CAPES oferece ali nos territórios. A equipe começou a desenvolver suas estratégias em plena pandemia, de acolhimento, de apoio às famílias, de oferta de capacidade de escuta e de criar coletivamente oficinas, soluções, e são relatos assim riquíssimos. A gente entrou online, né, no nosso grupo de trabalho com a equipe dentro do CAPES, e a gente foi acompanhando o processo dentro do CAPES,
inclusive oferecendo nossa capacidade de escutar e dialogar com eles. Isso aconteceu não só na região do ABCD, em São Paulo, mas também aqui no Rio de Janeiro, onde eu sou docente da Universidade Federal, com uma experiência também de cuidado com população de rua e vinculada a um CAPS AD, né? Um CAPS de álcool e outras drogas, e a equipe também com a discussão em que eu acabei trabalhando com eles, da grande potência que eles tinham na mão para fazer coisas sem pedir licença para o gestor, não é? Então, eles podiam inventar suas experiências cotidianas, independente do que o gestor dizia que eles deviam fazer ou não, desde que eles tivessem e fossem pautados pela ética do cuidado, pela ética da igualdade, pela ética do respeito à vida do outro como sendo uma riqueza substancial. E aí foi... Pode falar, Pedro? Professor, por que a palavra gestão e criação, elas parecem que não combinam? Parece que não combina mesmo, porque o chamado movimento da gestão, né, que é a organização de processos de criar capacidade de governo dentro das organizações de saúde, ela sofreu um processo de burocratização e tecnificação a partir de várias experiências mundiais, principalmente em sociedades capitalistas muito ricas. Eu citaria movimentos americanos e movimentos franceses como movimentos importantes. A França, ela tem uma escola nacional de administração pública em que ela forma os gestores dos hospitais, os gestores dos serviços de saúde, e esses gestores obedecem a regras, que é a regra do menor gasto, né? Quando você impõe no campo da saúde a regra do menor gasto, você tem um problema, porque a saúde diferente de qualquer outra área produtiva, a saúde, como a educação, o recurso principal que existe são pessoas. Ou seja, não adianta nada você ter respirador, né? Nós estamos falando da Covid, né? Não adianta nada você ter leito de UTI, você ter respirador, você ter... Se você não tiver pessoas que façam essas coisas adquirirem função. 80% dos gastos na área da saúde são com pessoas, porque são pessoas que produzem cuidado, não são máquinas que produzem cuidado. Essa imagem de que se eu posso produzir cuidado com máquina é uma mentira. Eu produzo cuidado com pessoas, assim como eu produzo formação na educação com pessoas. Ou seja, são áreas de trabalho, relações vivas, dependentes. Então, quando você começa a usar a ideia da gestão, que é uma ideia de economizar, coisa que os países capitalistas, tipo Estados Unidos e França, criaram na mentalidade da ideia de gestão, você começa a achar que gastar em pessoas, em vez de ser um investimento, é um gasto. Gastar em pessoas na educação e na saúde é um investimento, não é um gasto. Eu consigo tocar um bom serviço de saúde sem ter, por exemplo, grandes aparelhos e grandes máquinas, desde que eu tenho pessoas muito qualificadas com seus pequenos instrumentos de trabalho. E essas pessoas juntas ficam potentes, mais potentes do que individualmente. Então, o problema não é a palavra gestão, o problema é o modelo de gestão capitalístico dos serviços de saúde, não é? Que tem uma forte influência. Então, você vê no Brasil, que é um país, infelizmente, que desde o Fernando Henrique Cardoso criou a imagem de que gasto público na saúde é contra o equilíbrio fiscal. Então, o Fernando Henrique construiu como presidente e aprovou uma lei de responsabilidade fiscal que gastar em saúde e educação é um gasto contra o equilíbrio fiscal, não é?
Então, isso é um desastre. Um país desse que faz uma lei dessa é um desastre, porque ele começa a entender que gastar na saúde vai comprometer o gasto no campo de política pública. Só que esses são campos que precisam gastar em pessoas. E mais, qualificar essas pessoas, sustentar elas em termos de salário. Bom, se você olhar o salário de um professor, o salário de um trabalhador da rede pública, eles são ridículos. São ridículos, não é? Às vezes você encontra um professor trabalhando como motorista de Uber para complementar a renda, não é? Então, a gestão e essa visão economicista da gestão, ela ficou contrária à invenção da experiência do cuidado. E a rebeldia das equipes, baseada numa outra ética, que cuidar é uma estratégia fundamental de defender as vidas, né? Elas vão desenvolvendo, as equipes que entendem isso, elas vão desenvolvendo experiências próprias, independente da gestão. Então, eu estava relatando experiências em São Paulo, experiência no Rio, podia relatar uma experiência no Nordeste, não é? Onde uma equipe se viu num bairro em que a prefeitura dizia, não, a equipe não tem nada que fazer no bairro, a equipe é perigosa ficar no bairro, nesse momento da pandemia. E a equipe fez exatamente o contrário. Não, de jeito nenhum. Se alguém consegue chegar nas pessoas e consegue dialogar com as pessoas, somos nós que já trabalhamos aqui nesse bairro há muitos anos, que conhecemos os grupos que se organizam, conhecemos a visão das pessoas, conseguimos nos conectar com elas e oferecer cuidado. Então, precisa de máscara? Ninguém tem máscara? Bom, mas a gente pode juntar e fabricar máscara. Tem essa sabedoria dentro das comunidades, não é? Então, se as pessoas, junto com os trabalhadores de saúde, se convencem que a máscara que ela faz é tão fundamental quanto outras, ela vai começar a atuar também no seu território da vida de maneira positiva e articulada. Então, essa equipe, nessa região do Nordeste, que é Pernambuco, ela, de repente, está fazendo o oposto. Ela está dizendo, não, a forma de combater a pandemia é aqui no território da vida. Eu poderia citar muitas, eu estou citando alguns exemplos que eu tenho como comprovar, tá certo? Uhum. E o massa, quando o senhor traz isso também, aí eu vou puxando aqui uns conceitozinhos que a gente vai lendo sobre o senhor, né? Que acaba que deixa a saúde como um campo mais horizontal com a vida, como um ponto desse cuidado também. A saúde, o setor saúde, né? Quando o senhor trabalha a questão da rede viva, esse conectar-se com outros elementos da vida das pessoas, tanto grupos, ou os espaços, as igrejas, até então pensar que a saúde possa, né, estar junto com esses outros elementos da vida da pessoa também, acaba que ajuda a colocar a saúde como, que eu acho mais massa, assim, quando o senhor reflete tudo isso, que deixa a saúde num campo mais leve até de se criar, né? Talvez isso ajude a facilitar a criação, né? Eu tenho defendido já fazem décadas, né, a ideia de que a principal tecnologia, né, que o campo da saúde tem na mão são as tecnologias relacionais, né, onde você faz troca de saberes, né, trocas de potência, né, experiências de cuidado. Seria a capacidade de produzir um comum, né? A experiência de produzir um comum, né? E ao produzir o comum, criar um novo sentido para a vida, né? Um novo sentido para o mundo, né? Então, acho que o campo da saúde e da educação são lugares privilegiados para isso. Eu digo que eles são tecnologias leves, dependentes, né? Eles são vinculados a esse campo das tecnologias relacionais, que é o que de mais nobre tem no trabalho desses campos, né? Tanto da saúde quanto da educação. Quando, na realidade, o comércio, a mídia vende a ideia que o grande tema da saúde é consumir consulta médica, consumir remédio e consumir equipamentos.
exames laboratoriais e tal. Ora, essas coisas devem ser consumidas no momento exato. Então, você vê na Covid hoje, né? De cada 100 pessoas que estão contaminadas, só 5% vão precisar desse tipo de serviço mais específico, né? Os outros 95% vão precisar mesmo de tecnologias leves relacionais e modalidades de cuidado e autocuidado que todos os coletivos desse país sabem fazer, não é? Sabem fazer. E só que na hora que mobiliza, você vê o que é que foi a destruição das equipes locais, né? Então, na hora que você fala, agora vamos mobilizar, bom, aí as equipes estão sofridas, as equipes estão destruídas, a vida está precária, o salário das pessoas estão precárias, e uma boa parte dos secretários, como disse alguém aí, né, não fazem apostas desse tipo. Eles estão, uma boa parte dos secretários, principalmente de governos muito próximos do governo nacional, eles são exatamente o oposto, né? Eles são pelo comércio total. É só ver o atual ministro, né? Isso que se chama de ministro, né? Esse atual que se chama de ministro, que para mim parece um interventor, né? Ele, na realidade, não tem fôlego nenhum, né? Para ocupar o lugar de ministro, né? Caiu. Opa, voltamos? Voltamos. Voltamos? Voltamos. Bom, eu estava dizendo, eu estava falando sobre o atual ministro, né, de que é alguém que não tem estatura para ser ministro, não entende do cargo que está, não sabe do que está falando, né, e está ali para ser um serviçal do presidente da República. Sim. Jabu? Pode falar. Eu vou puxar um pouquinho, então, professor. Pensando, então, esse espaço possível que o senhor vem trazendo e de experiências também que tem trabalhadores que estão seguindo isso, conseguindo desenvolver essa parte criativa e mais ampla de saúde, porque a gente estuda muito, quando, né, dentro da área da saúde, o conceito amplo de saúde, mas o que o senhor está trazendo, muito rico, como é que se operacionaliza isso, né? E o senhor traz pelos exemplos também que é possível, que existe e está aí, e que talvez não seja tão complexo, né? Não seja algo tão, talvez seja mais, como a gente estava conversando na live com a professora Laura Ferbeck, uns dias atrás, é só olhar para o lado, talvez, né? Talvez não precise ir muito longe para se começar a produzir, né? Mas tem um pontinho que ainda fica, assim, matutando, que é a questão da institucionalidade, a questão das metas a serem batidas, principalmente pensando a questão da equipe, né, de saúde da família, como que acaba, como o senhor percebe a questão da institucionalidade relacionada com esse espaço de criação do cuidado mais amplo, das tecnologias relacionais? Bom, eu vejo que dentro daquele conceito de gestão, como um conceito muito dominado por uma visão econômica precária, né? Dessa visão de que gastos é um problema, né? E aí você tem que gerir baseado no controle disso. Eu vejo que esse tema de bater meta, criar instrumentos de premiação, fazem parte da mesma estratégia neoliberal de construção da gestão das equipes, né? Na verdade, esses instrumentos não funcionam, né? Eles são mecanismos que não conseguem reproduzir, na realidade, o que uma equipe é capaz de inventar. Eles não dão abertura para a equipe colocar o que de fato faz, eles querem enquadrar a equipe, número de consultas de diabético. Então, se você, na realidade, faz intervenções no campo das ações coletivas, culturais, nutricionais dentro de um bairro que vão impactar profundamente, às vezes, a situação da diabetes, isso não é uma atividade valorada numa planilha dessa, né? E a equipe que faz isso, na realidade, ela fica com essa espada de que tem que preencher a planilha. Ora, quem já trabalhou com planilha, eu trabalhei muitos anos
não só preenchendo planilha, mas em alguns lugares inventando planilha para outros preencherem. A gente sabe que nem a Covid está mostrando, que os números não demonstram o que está acontecendo na realidade, né? Então, por exemplo, você diz assim, o Brasil hoje está com 3 mil e não sei quantas mortes de corona. Bom, nós sabemos, pelos cálculos estimados, que nós estamos com 3 vezes isso no mínimo. No mínimo. Ou seja, o Brasil já passou de mais de 10 mil mortes no mínimo. Não é? O Brasil tem 50 mil pessoas com Covid. Não, a gente sabe que isso está da ordem de mais de 200 mil já no Brasil. Ou seja, as planilhas, né, que são preenchidas, parece que é mais para um gozo, né, de satisfação do burocrata do que para, de fato, indicar o que é mesmo que são feitos ali no mundo do trabalho, né? Bom, já que é mentira mesmo, tá certo? É fácil preencher planilha. Preenche planilha e inventa-se o cotidiano do trabalho, entendeu? Preencher planilha é fácil, é muito fácil. Elas nunca, elas num serviço de saúde, numas práticas pedagógicas dentro do campo da educação, espelham o que é inventado no campo relacional, porque elas confundem o mundo do trabalho com alguns produtos específicos. E o mundo do trabalho é muito mais complexo nessas áreas do que produtos específicos, não é? Então, fala, Pedro. Você usou uma imagem no começo da nossa conversa sobre a saúde estar enclausurada no hospital, né? E agora essa imagem está toda hora ela aparece, parece que agora também, né, ela está enclausurada na planilha, e a gente vê um pouco das ações que estão sendo feitas com a população em situação de rua, que durante anos se discutiu a questão do abrigo a essa população, e essa população agora está sendo abrigada à força e de maneira completamente destrambelhada em abrigos provisórios, né? E essa imagem da saúde enclausurada nesse momento agora, nesse momento agudo que a gente está vivendo, que você usa, me parece uma imagem muito, muito interessante, porque parece que nós estamos enclausurados. A própria ideia da saúde está enclausurada no respirador, no hospital, em planilhas que, como você falou, não transmitem uma realidade, né? Como é que você vê isso, né? Como trazer respiração para a saúde nesse momento? Bom, eu acho que a experiência da pandemia, está revelando muito, né? Deixando isso tudo muito claro, né? Ela vem meio que demonstrando como que muitas dessas coisas são falsas, né? São falsas. Elas são fake news. Então, quando você diz assim, não, o hospital é competente, não sei o quê, quando você olha, você vê que, na realidade, a pandemia tem demonstrado o fracasso desse modelo. O fracasso, né? O modelo de cuidado via hospitalocêntrica é um fracasso. Não tem sucesso nenhum. É mentira que tem sucesso. Tanto que você vê países que já estão, que nem os Estados Unidos, já tem mais de 50 e tantas mil mortes. Isso é o número de americanos que logo numa primeira leva morreram no Vietnã, tá certo? Em muitos anos, tá certo? Então, os Estados Unidos está vivendo uma mortandade de guerra interna, né? Nenhum ato terrorista matou tanta gente dentro dos Estados Unidos, a não ser esse autoterrorismo, né? Que o governo Trump gera. Então, o que é que você olha quando você vê a experiência de cuidar do jeito que eles fazem nos Estados Unidos, com aquela imagem de que eles estão controlando a informação, que eles fazem isso, que eles fazem aquilo, que agora eles vão desenvolvendo... É o fracasso total, né? Eles não têm controle sobre a pandemia. Na pandemia vai mais que triplicar esse número de mortes que eles chegaram, né? Eles vão passar de 100 mil fácil de mortes. Nós vamos atrás deles, no Brasil, né? Nós vamos atrás, porque do mesmo jeito que lá, aqui alguns lugares já estão abrindo sem nunca ter fechado.
os processos de contaminação, né? Nós vamos atrás, numa mortalidade brutal, né? Então, eu vejo que a pandemia ela está revelando o fracasso desse modelo de cuidado, tá certo? E ela está pedindo outro modelo de cuidado. Num dos meus vídeos em que eu discuti os modelos de cuidado, numa entrevista com o Felipe Cavalcante, aí em Brasília, eu falei da experiência de uma cidade na Lombardia, na Itália, que foi o centro da pandemia da Itália, que é a Bérgamo, em que, num único dia, morreram 800 pessoas no hospital. E, nesse dia, os médicos e os trabalhadores de saúde resolveram escrever um manifesto. Esses que estavam ali no hospital, desesperados. E eles disseram, esse modelo é um fracasso. Esse material foi publicado, esse material é fácil de achar, né? E eles falaram, esse modelo é um fracasso. Nós precisamos nos convencer que a melhor forma de enfrentar esse problema é o desenvolvimento do cuidado nas comunidades. Ou seja, eles viveram o fracasso e se manifestaram sobre o fracasso. Mas quando você vai para a mídia, quando você vai, que são todas muito comercialmente interessadas, né? No sistema financeiro, são financiadas pelo sistema financeiro, são financiadas por grandes empresas de planos de saúde, são financiadas por bancos que têm interesses em sistemas de saúde. Você vê que a mídia ela fica vendendo a imagem na cabeça das pessoas que não, que serviço de saúde é isso aqui. É o Sírio-Libanês, é o Einstein, é o hospital mágico. Não, esses lugares são o fracasso, né? Então, eu olho por aí e digo, vocês estão demonstrando o discurso da vitória, mas, na realidade, vocês estão experimentando o fracasso. Eu gravei um vídeo que está na Rede Unida, que é assim, mesmo derrotados, constroem o discurso da vitória, em que eu falo sobre isso, não é? Então, eu acho que a pandemia, ela vem colocando em xeque a ponto do próprio presidente francês, o Macron, ter dito de que uma das grandes equívocos que o neoliberalismo, ele não usa a palavra neoliberal, né? Mas o neoliberalismo produziu na França foi destruir o sistema público. E que não tem como saúde não ser um bem comum, não tem como a saúde não ser um bem social global dentro da França, e o serviço de saúde não pode não ser um serviço público, não é? Porque a França tem, assim como a Itália, a rede chamada, entre aspas, básica deles, são consultórios particulares de médicos, não são serviços públicos. Isso é um fracasso. Então, é um fracasso do modelo hospitalocêntrico e é um fracasso do modelo privatista. E é um fracasso também do modelo acadêmico, não é, professor? Porque quando você coloca que a saúde e o cuidado são relacionais, necessariamente você está colocando que não existe um manual de saúde, não existe um manual de cuidado. Isso precisa de ser experimentado, isso precisa de ser construído, né? Isso precisa de ser experienciado. Esse saber não está na mão de um, mas esse saber precisa de ser horizontalizado. O que a gente vê no ambiente acadêmico da área da saúde é justamente o contrário, né? É falar dessa saúde enclausurada, é falar dessa saúde da planilha, é falar desse trabalho morto, como coloca o Cássio aí nos comentários. Exatamente. Eu acho que na vida acadêmica, o que eu acho que está demonstrado é que o modelo de formação dos nossos profissionais é um modelo equivocado. É um modelo equivocado. A gente forma profissionais para dominarem as tecnologias duras, né, as máquinas, para terem as tecnologias de saberes, as leveduras protocoladas, né? E eles não têm experimentações no campo das tecnologias relacionais e leves, né? Esse modelo é um fracasso e esse modelo é o principal que é usado na universidade, né? Para toda a formação na área da saúde, seja para
terapia ocupacional, seja para medicina, seja para enfermagem, seja para qualquer área da saúde, né? A própria saúde coletiva, onde o modelo de sucesso saúde coletiva é aquele que é o gestor, e não aquele que produz cuidado, não aquele que produz o saber, né? Não, é aquele que fica com o seu saber fora, né, dizendo para os outros o que tem que fazer, ou aquele que é gestor, né, que fica fazendo a administração da vida dos outros. Então, eu acho que isso é, sim, um problema. Por isso que um dos temas que a gente tem desenvolvido, né, no nosso grupo é uma reflexão, convidado pela Eliane Brum, né, que é uma blogueira, uma repórter, uma literata, uma poeta e da vida, né, no Brasil, e uma ativista, né? Num dos últimos materiais da Eliane, ela destaca a seguinte questão, né? Que mundo é esse que a gente quer voltar depois que acabar essa pandemia? A gente quer voltar para a estaca onde a gente parou e começar a fazer tudo de novo que a gente fazia, ou a gente quer fazer outro mundo? A gente, no nosso grupo, pegou esse desafio da Eliane Brum e criou um problema para nós. Que universidade é essa que a gente quer voltar quando acabar o isolamento? Nós vamos voltar para a mesma grade curricular, para a mesma sala de aula, desenvolvendo os mesmos temas, do mesmo jeito, com os alunos da mesma forma? Então, essa discussão cabe agora, porque a tentativa de conseguir construir para nós mesmos essa possibilidade que é uma disputa que nós vamos fazer de que mundo é esse que a gente vai brigar quando a gente sair desse momento que nós estamos, não é? Na realidade, nós já estamos brigando, porque quando a gente incentiva o cuidado no território, quando a gente apoia isso, quando a gente faz outras formas de construção relacional, nós já estamos brigando hoje. A gente denuncia como é fake esse mundo, né, capitalístico atual, esse mundo neoliberal, esse mundo dominado pelo sistema financeiro, esse mundo dominado pelo comércio, esse mundo privatizado, esse mundo que destrói a vida na Terra, né? Então, acho que a Eliane Brum colocou um desafio, nós temos comprado esse desafio e temos construído reflexões e propostas para isso, né? A gente fala. Nesse mundo de um fazer científico, porque o Nietzsche fala da Gaia ciência, da ciência alegre, justamente aquela ciência que é capaz de produzir testes, né? A gente trabalha muito aqui na rua, como observa, a partir dos testes, aquilo que a gente chama de cartografia, né? Que é essa produção do diálogo, essa produção do cuidado, ela está sempre em teste, né? Não há um ponto a se chegar, não há um ponto a se parar e falar, pronto, chegamos no cuidado, chegamos no teste. Né? Essa produção que você denuncia é uma produção triste, né? Um trabalho morto, é uma produção morta. É, a produção triste, é muito triste. E o Nietzsche diz uma coisa que eu acho fundamental nessa conversa, que é assim, o critério da verdade é a produção da vida. Ele fala, a vida é o critério da verdade. Então, de uma certa forma, no campo da experimentação, né, que nós estamos no cuidado, qual é o balizador? O balizador é a produção de mais vida na vida, né? Então, quando você está com os viventes de rua, né? Qual é o balizador da potência dos processos relacionais? É a produção de mais vida na vida, e não a ideia preconceituosa de que eles só vão viver bem se a gente arrancar eles dali, se a gente confinar eles, se a gente botá-los em comunidade terapêutica ou se a gente matá-los, não é? Todo mundo que já esteve ou está envolvido com esses coletivos sabe que muitos deles olham para você e falam, eu não quero sair daqui não, eu quero viver aqui, entendeu? E é aqui que eu produzo vida, não é? Então, qual é a sua relação com isso? É a relação de facilitação para que nesta vida se produza mais vida. É isso. Esse é o teste. Essa é a experimentação. E essa é a alma do cuidado, essa é a alma central do cuidado, não é? Então, acho que isso é chave
Se a gente parte da ideia que cuidar é estar junto, esse estar junto só é capaz a partir de teste, né? A gente está junto com uma pessoa o tempo todo testando emoções, testando relações, né? Perfeito. É uma experimentação permanente do processo de encontro, né? Isso. Então, é o processo de encontro como experimentação, né? E recolhimento da experiência do que essa experimentação possibilita de produção de mais vidas, não é? Então, eu acho que essa é a essência do cuidado, não tenho a mínima dúvida disso, né? É um campo aberto às experimentações nos encontros relacionais, não é? Então, isso é que deveria estar na experiência formativa, no campo da universidade. Justamente. Tâmara? Eu vou puxar aqui, eu estou amando vendo vocês dois, que eu, enquanto formação, né, professor Pedro Jabu, das Ciências Sociais, dos cursos de saúde da UNB Ceilândia, né, de onde eu me formei em saúde coletiva, e o senhor, né, como literatura que eu conheci mais profundamente mais na especialização em saúde coletiva pela Fiocruz, mas um pontinho, eu vou puxando uns pontinhos assim, que ficam me martelando aqui novamente, por exemplo, pela experiência mais próxima que a gente tem a partir do coletivo com população em situação de rua, né, o contexto da pandemia também, deixa muitas coisas como levantadas para se refletir. Então, até então eu vinha pensando na rede como algo, cara, a rede é o canal de tudo. É o foda. É massa demais, é rede, é isso. E aí o senhor traz a questão da rede viva, eu falo, nossa, é isso mesmo, você vai entender que ali, talvez, na comunidade em que o espaço da igreja seja potente, então vamos se juntar à igreja. E isso eu consegui entender a partir das teorias que o senhor desenvolve lindamente. Beleza. E aí a gente se debruça, então, a pensar, cara, então vamos fazer, como é que se operacionaliza a criação de uma rede? Né? Como é que a gente analisa isso? É a partir da formação que eu tive, que foi bacharelado em saúde coletiva aqui, parece muito mais difícil. Parece muito mais. E aí, os elementos que vão aparecendo, trazendo a questão da pandemia, por exemplo, algumas iniciativas no Rio, que a galera disparou um informativo muito bacana para a população em situação de rua, em que indicava onde tem lugar para tomar banho, onde tem lugar para comer, né, onde tem um local que vai ter um kit de higiene, que vai ter um apoio. Parece muito simples você reunir essas informações no informativo e distribuir. Mas, por trás, tem uma articulação em rede dessa galera muito forte, que já vem que já vem há muito tempo antes da pandemia, que facilita uma produção de um material que é impresso, que é colado e que, a princípio, parece simples, mas que é muito potente. Então, eu fiquei pensando assim, e aí tem umas perguntas aqui também, até do Cássio, que o Cássio também é do Observa, perguntando, então, como é que pontos o senhor percebe nessas experiências exitosas de cuidado? Aqui, a gente exemplificando relacionado com a população em situação de rua, né? Mas isso dá para extrapolar também. Mas pensando, que elementos assim, o senhor consegue perceber nessas experiências exitosas que facilitam essa construção de rede? Oi. Tá me ouvindo? Repete, deu uma falhada. Então, essas histórias todas para a gente chegar em quais são os pontos. O senhor está me ouvindo? Isso, estou. Que pontos o senhor identifica nessas experiências exitosas de produção de cuidado que facilitam essa construção de rede? Então, a primeira coisa que eu queria colocar é que não tem uma mágica na produção de rede. Pode ter uma magia, né? Mas não uma mágica. Mágica é truque, certo? Mas pode ter uma magia. A magia é que o encontro com outro, o encontro com outras, muitos encontros, eles têm uma magia nesse encontro, que são linhas de potência dentro dele, né? Mas podem ser também linhas de fragilização. E não é da noite por dia, né? Esses processos são processos de um outro tempo,
né? Eles não são do tempo da burocracia, nem do tempo da planilha nessas coisas, né? Eles são do tempo dos processos relacionais, eles fazem referência às afetividades, às afecções, aos sentimentos, né? Ao corpo sensível. Eles não pertencem só às comunicações orais, eles pertencem também a outros modos comunicativos corporais, e de uma certa maneira, esse estabelecimento, ele é o que a gente dia a dia faz para ficar vivo. Se você olhar a si mesmo como uma rede viva, você vê que todo dia você está nesse campo exploratório, né? Dessas dimensões todas, para tentar fazer um esforço gigantesco de produzir vida, né? E é assim também, em toda essa dinâmica. Por isso que a rede não é uma mágica, você faz um truque, pega uma receita e ela aparece, né? Ela tem essa magia do sensível, essa magia dos afetos, dos desejos, das vontades, mas ela tem que ser trabalhada, né? Ela tem que ser experimentada, ela tem que ser testada, e ela tem que ir adquirindo caminhos de construção até que tenha um ponto de facilitação em que você percebe que nesses processos relacionais as coisas fluem melhor, né? Então, quando você tem um trabalho que é muito inicial, ele é mais árduo, ele exige muito da gente, tá certo? Depois que você tem uma certa quantidade de testes e experimentações, que são sempre mútuas, né? E coletivas, elas não são um a um, né? Você vai reparar que elas vão mudando do ponto de vista de linhas de facilitação, ou mudando do ponto de vista das linhas de dificuldade, né? Porque não é tudo beleza. Só te interrompendo, professor, justamente porque o teste implica em também saber trabalhar com fracasso, né? Construção de rede também é saber trabalhar com fracasso, de você voltar de um dia de trabalho ou de um dia de pesquisa e falar, poxa, hoje nada deu certo, né? Lógico, Pedro, perfeito, né? Eu acho que a gente se vê muito parecido nessas experiências da gente, né? Eu estou lembrando, já que você citou Nietzsche, né? O Nietzsche é um autor que me instigou desde a primeira vez, que era como produzir potência no sofrimento. Porque a vida dele é um enfrentamento do sofrimento, né? E o quanto é a produção e a denúncia, né? De que, diante do sofrer, você pode ter uma atitude nihilista de negação de si, de submissão da vida, ou pode ter uma posição antinihilista, que é o da afirmação da vida, da produção da potência da vontade, da potência de produção de mais viveres, né? Eu acho que nós estamos neste campo, no campo da saúde, no campo da educação. Você vê que, às vezes, quando você, nesse momento, encontra barreiras incríveis, que quando desata o nó dessa barreira, o que se dispara de potência e você experimenta é gigantesco, né? E isso me lembra também um outro pensador, né, que é o Deleuze e o Guattari, que também, para mim, foi uma grande aprendizagem quando eles diziam que aonde tem a maior captura é onde é possível gerar as linhas de liberdade, as linhas de fuga, não é? Então, isso eu acho que é uma aprendizagem incrível que está ligado a isso que Tâmara coloca. Não é fácil, não é, e porque não é fácil mesmo. Produzir existência não é fácil. Justamente. Até porque o nosso trabalho com a população em situação de rua ano passado e esse ano se concentrou num espaço que é justamente na porta de fora, obviamente, de um CAPS-AD, aqui na região central de Brasília. E é interessante isso que você está falando, né? Quanto mais agenciado é o espaço, maior é a produção dessas linhas de fuga. E é isso mesmo que a gente vem experimentando. E essas linhas de fuga, elas trabalham tanto com essa produção exitosa de rede, quanto essa produção frustrante também de tecnologias relacionais, né?
Exatamente, exatamente. Eu acho que a gente experimenta isso a todo instante, né? A todo instante. E você vê que até a própria experimentação cotidiana hoje do que se chama adolescência, que nem sempre foi uma realidade, né? Ela é um fenômeno inventivo a partir de um certo momento da civilização ocidental, que a experimentação da adolescência é o desafio permanente da produção de liberdade, onde há uma clausura tremenda, uma clausura subjetiva, uma clausura disciplinar, uma clausura normalizadora, né? Você vê isso na questão dos exercícios de gênero o tempo inteiro, não é? E os que conseguem perceber que o exercício de liberdade é da nossa propriedade de produção do viver, né? Os que conseguem perceber isso, eles nunca mais se enclausuram. Professor, a Carla, ela está perguntando onde se encontra a entrevista que o senhor fala sobre tecnologias leves. O senhor, é na Rede Unida, né, eu acho. Que o senhor fala mais se você for... eu tenho vários lugares, mas eu recentemente coloquei na TV Rede Unida. Então, você abre ali, põe TV Rede Unida, vai na área de vídeos, tem um vídeo que chama Tecnologias de Cuidado. Nesse vídeo de Tecnologias de Cuidado, eu fiz uma gravação para conversar com trabalhadores de uma das redes do Sistema Único aqui no Brasil. Ele acabou ficando muito útil, eu acabei colocando como oferta na TV Rede Unida. Então, você pode ir lá que ele vai estar apresentado lá, tá certo? Anotado. É fácil. O que mais? Vai lá. Eu tô achando o máximo. Não, eu queria... encantada com vocês dois. Eu queria dizer que esse exercício, né, de experimentações e testagem com certos grupos específicos dentro do Brasil hoje são exercícios de muita potência para a gente poder aprofundar aquilo que eu tinha colocado antes, que eu acho que é um desafio atual, que é como é que a gente quer sair disso tudo daqui para frente, né? Eu vejo como um tema muito fundamental a gente perceber esses exercícios de experimentações com as populações, ou com os viventes. Eu prefiro viventes de rua, né? População é uma palavra que não me agrada muito, né? População é um conceito formado no campo da biopolítica, né? Para controlar os corpos, né? A produção de corpos e disciplinarizar corpos, né? Então, eu prefiro falar em viventes de rua, assim como as populações, os viventes nessas áreas, né, que são tidas como exóticos, né? Os loucos, as loucas, né? E bem como aqueles que nos oferecem exercícios de gênero completamente disruptivo, né? Nosso coletivo... Opa, voltou? Voltou. Voltou? Estão me escutando? Uhum. Sim. Tá, nosso coletivo tem uma relação muito, muito particular com um coletivo de travestis, né? Em algumas áreas, em especial numa experiência no Paraná, né? Com um dos núcleos de trabalhos nosso. Nós temos vários núcleos de trabalho pelo Brasil e uma experiência com grupos de travesti que num dos estudos, numa das pesquisas que nós estávamos fazendo, nós procuramos esse grupo de travesti e perguntamos para eles se eles não queriam ser pesquisadores da nossa pesquisa. E aí eles ficaram assim, como assim pesquisadores da pesquisa? Nós vamos pesquisar o quê? Aí nós falamos, nós vamos pesquisar nós mesmos. E aí, quando uma parte delas, né, sentiu a potência disso, elas amaram. E elas até brincavam que elas queriam um selinho. Sou pesquisadora
do Observatório de Política, com o maior orgulho, né? Falando assim, nossa, eu não sou mais só a travesti ou aquela que tem que se prostituir para ficar viva. Agora eu sou também uma pesquisadora, né? Professor, deixa eu só abrir um parênteses. A gente se debate muito aqui, falando em trabalho morto, falando em planilha, com isso que dentro do ambiente acadêmico se chama conselho de ética. Como é que a gente tem a liberdade do teste, ou a liberdade desse trabalho, dessa experiência que você está falando, para colocar isso em planilha, para passar isso em conselho de ética? É um trabalho absurdo. Bom, a gente vem há muitos anos trabalhando com isso. Eu diria para você que essa ideia de que nós não temos objetos na pesquisa, nós só temos sujeitos, e que então, portanto, nós somos todos simétricos, né? Somos todos no mesmo nível, produtores de conhecimento, validadores. A gente vem há uns 15 anos batalhando nos nossos espaços acadêmicos para o reconhecimento dessa nossa atitude, né? E a gente tem conseguido, a partir de uns anos para cá, a aprovação de alguns conselhos de éticas que passaram a entender o que a gente faz pela qualidade do que a gente foi gerando nesses anos, né? Então, a gente tem tido aprovação nos conselhos de ética dessas metodologias que a gente utiliza, que parte do princípio de que nem eu estou contando aqui das travestis, de que elas são pesquisadoras como nós, não é? E como nós e pesquisadoras, elas são profundas produtoras de conhecimentos de si, muito melhor do que todos nós seríamos capazes. E são criadoras de narrativas sobre suas experimentações da vida que trazem vozes que nenhuma metodologia consegue trazer, não é? Então, a gente anda meio no campo disruptivo da própria antropologia, porque a antropologia nasce com a ideia desse outro objeto, né? E quem capta a narrativa e interpreta é o antropólogo. Só que tem alguns antropólogos, que nem o Bruno Latour, Eduardo Viveiros de Castro, são vários, que são disruptivos, e a gente anda no caminho deles, né? E trouxemos isso para a nossa experiência da saúde coletiva, né? E aí é muito interessante. E aí essa experiência com as travestis, ela é uma experiência que já virou muita coisa. Vocês podem, por exemplo, acessar uma rádio web que é feita por elas na cidade de Londrina, não é? Chamado Babado Querida. Se vocês colocarem no Face, no Google, rádio web Babado Querida, vocês vão cair na rádio delas, né? Que é feita por uma parte de um grupo que trabalha com a gente e elas, que agora também trabalham com a gente, né? E são potências incríveis, né? São narrativas incríveis. Para você ver como que o acadêmico é estreito, a experiência começou na rádio universitária. E a rádio universitária ficou muito incomodada porque as travestis, para conversar pela rádio com as travestis, falam muito palavrão. E a rádio comunitária universitária tentou enquadrá-las moralmente. Aí elas falaram, a gente não vai ficar mais aqui, porque essa é a nossa forma de se comunicar, não temos nada que ficar aqui. A gente quer ir embora dessa rádio, e acabaram indo para outras rádios, entendeu? É um processo que foi denso, intenso. Se vocês não estiverem achando, eu passo para vocês o link do Babado Querida. Acho que a gente acha. Acha. Mas o Regis, que é um dos comunicólogos que trabalha com a gente e que atualmente também está com um grupo de rádio com gente na área do envelhecimento, é muito interessante. E ele trabalha com envelhecimento também com as viventes travestis, né? Que é um grande drama no Brasil, porque a esperança de vida de uma travesti no Brasil são 35 anos. Ou seja,
a mesma idade da época de Cristo, há 2020 anos atrás, né? A esperança de vida delas no Brasil, né? Que é um país que em algumas áreas já está nos 70 para 80 anos, e só que se for uma travesti, ela vai viver no máximo, como médias assim, das esperanças de vida, 35 anos, são assassinadas, né? Brutalmente. Bom, enfim, essa é uma experiência rica que a gente tem feito com todos esses usuários, cidadãos que são interrogadores, porque são vidas rebeldes. Ou seja, estas vidas rebeldes, estas vidas que não se submetem, esses viventes de rua, o que é que eles falam todo dia? Não quero isso que vocês oferecem para nós. Não quero. Entendeu? A minha morte, se eu quiser, a minha morte é pior do que o sofrimento material, às vezes, que eu sofro pela opção que fiz. Então, essas vidas rebeldes, esses corpos, né, que transgridem o tempo inteiro, eles são lugares assim de ensinamentos incríveis, quando a gente tem a capacidade de se vincular a essas experiências de viver, de se articular com essas experiências de viver e de se conviver, né? E de se cooperar, de solidarizar. Eu acho isso fundamental. Rebeldes também, professor, porque eu acho o máximo quando eles colocam o que é que você pode me dar em troca. Isso é um convite para a relação, né? Isso é um convite para você criar junto com ele um convívio. O que você pode me dar em troca, que muitas vezes assusta, né? Fala, poxa, não posso dar nada em troca. Mas é um convite para você criar algo junto, é um convite para se criar um diálogo junto com aquela população, né? Nós somos corpos muito capturados mercadologicamente, né? Então, quando a gente ouve o que você me dá em troca, parece que é uma relação quase de monetarização, né, das relações. O Krenak, outro dia, fez uma fala, né, em que alguém perguntou isso para ele, né, sobre esse tema, aí o Krenak respondeu, mas onde é que existe convivência humana que não tem troca? Isso, justamente. Troca não é monetária, troca não é de dinheiro. Justamente. Não é? É isso aí. E é interessante também como isso ajuda a discutir essa distância da academia com as realidades, né? Da crítica que tem muito forte com a academia, que é de lá capturar o discurso, publica ali e vai para frente e não retorna, né? Cada vez mais esse andar junto, construir junto, essa coprodução, né? E a partir da experiência que o senhor traz com o grupo, com as travestis, é uma ilustração fantástica desse distanciamento encurtado da academia com as realidades, né? Não, sem dúvida. A academia é um lugar assim adocrático, né? Adocrático no sentido de ser esse lugar da grande autoridade julgadora do saber dos outros, né? E, ao mesmo tempo, é um lugar de domínio das organizações profissionais, né? Então, quando você entra dentro de uma escola ou de um curso de medicina, um curso de enfermagem, um curso de engenharia, você vê que quem manda lá dentro é a forma predatória com que as profissões se organizam no mercado de trabalho, né? Então, não é estranho que as escolas médicas hoje são todas capturadas por um ideário privatista, porque a forma como a profissão da medicina se organiza no mercado de trabalho é centralmente do ideário privatista. Tudo que não é privado é entendido como bico, como de menor importância, como de menor qualidade pela própria categoria médica, não é? Então, quando entra-se dentro de um curso de medicina, você vê esse espírito privatista dominando a cabeça daqueles jovens, daquelas jovens, né? E vai formatando, que é um grande problema. Isso quer dizer que não adianta só bolar estratégias pedagógicas e curriculares distintas. Você precisa quebrar a ética que a universidade segue hoje. Você precisa construir uma outra ética para a constituição do processo formativo.
Então, você tem que construir a ética que quem está numa universidade pública, quem é formado por uma universidade pública, tem que ser corresponsável por toda a questão do que é público nesse país, entendeu? Pela preservação da qualidade, pela dimensão pública do processo formativo, do processo de saúde. Então, tem que romper com a ética que a universidade instituiu, né? Como um pequeno aparelhinho de formação de quadros conservadores para o mercado do trabalho, para essas pessoas ficarem ricas ou terem vidas especiais independentemente dos outros, né? Então, esse processo é um processo que exige muito, né? E não é fácil, porque muita gente interessante dentro da universidade tem dificuldade de entender isso. Mesmo movimentos que se colocam como progressistas, disruptivos dentro da universidade, não é? Que, para mim, eu não desprezo nem um pouco a luta salarial, mas a luta por uma outra ética do que é a universidade no Brasil é mais central. Isso. Né? É mais central. E isso você vê que as nossas entidades docentes, entidades de discentes e de técnicos administrativos, trabalhadores em geral, pouco falam disso. São reprodutores da mesma lógica. Eles têm uma pauta de queixa. A pauta principal desses movimentos é se queixar, né? Não é uma pauta propositiva, né, de uma profunda, intensa reforma dessas instituições, né, conservadoras, né, e que muitas vezes são, inclusive, necroativistas, né? Ou seja, são produtores de morte mesmo, né? Matam o desejo, matam fisicamente. Isso, matam, não só matam o desejo. Quando a gente pega uma aluna trabalhando com a gente, ela fala: eu posso trabalhar com vocês, mas eu não posso atuar como fisioterapeuta, eu não posso atuar como terapeuta ocupacional. É como se o saber que ela passou anos ali dentro daquela faculdade não tivesse dentro dela, né? Exato. Dentro de outra pessoa. Exato. Ela não conseguiu descobrir a potência que ela tem, né? Não conseguiu. Né? O quanto ela é potente para inventar a fisioterapia. Justamente. A fisioterapia, né? Inventar, testar, experimentar e dizer: isso é a fisioterapia que eu quero fazer, e não essas coisas que vocês estão me impondo. Né? Voltamos. Oi. Acho que você que deu uma vacilada aí, Tâmara. Voltamos. Sim. Tâmara, voltamos. Voltou? Você deu uma oscilada aí na sua internet. Assim, essas internets são assim mesmo, né? Até que está indo bem. Professor, então, você gente, falar mais alguma coisa, colocar mais alguma questão? A gente pode ficar com o senhor até a hora que você quiser. Então, se você quiser... eu queria puxar um pouco. Passe seu tempo. A internet na plataforma, eu queria puxar. Eu posso ficar mais um pouco. Posso ficar mais um pouco, porque daqui a pouco eu tenho também novas atividades. Ou seja, a gente não tem mais dia, né? O dia não tem mais cronologia. Não. Agora são atividades que a gente está inventando nos coletivos, né? Então tem um coletivo já aberto, aqui, mas eu falei, não estou podendo entrar, né? Mas fala, Tâmara, desculpe. Eu queria puxar rapidinho, assim, porque uma das coisas, a partir da experiência do professor Pedro, que ele fica muito instigando a gente por aqui, a partir do coletivo, com os meninos, quando a gente está pela extensão universitária na rua, com a população em situação de rua, e também uma experiência um pouquinho que a gente está levando com mulheres rurais também, discutindo saúde da mulher rural, questionar a questão da oficina, assim, aí pensando em instrumentos, e a gente já falou da questão do comitê de ética, da ética, instrumentos que acabam limitando, mas o quanto, o que coloca-se em xeque o que é essa oficina, o que a gente chama de oficina hoje, e roda de conversa, né, o quanto que esses instrumentos acabam sendo símbolos
referências, mas que a operacionalização deles acaba também não contribuindo para que essa expressão dos contextos das pessoas sejam expressadas da forma que elas mais desejam, né? Então, esse questionamento relacionado à oficina em si, o instrumento, né, que o professor Pedro, ele instiga muito da gente, assim, mas o que é a oficina, né? E aí, o que ilustra a oficina, né? Pensar, então, esse instrumento para poder se aproximar, para poder essa coprodução, né? Como o senhor percebe a questão desses instrumentos relacionados à academia, né? Estou falando agora de instrumentos de pesquisa para essa... Estou entendendo. Bom, eu vou contar uma experiência que eu estou aqui enfiada nela agora também, da Covid, que não está sendo feita aqui no Brasil, está sendo feita na Argentina. Eu tenho uma relação já muito longa com alguns centros formativos na Argentina e com movimentos sociais. Eu sou docente de uma universidade nacional na área de pós-graduação, chamada Universidade Nacional de Lanús, que fica no conurbano de Buenos Aires, e sou também um doutor honoris causa da Universidade de Rosário, que é uma universidade nacional da Argentina, que me outorgou esse título, e eu fiquei profundamente afetado por isso, e eu tenho um trabalho com eles, né? Que o meu compromisso como doutor honoris causa com Rosário era desenvolver com eles atividades que eles achassem fundamental. Eles me procuraram agora, no começo da pandemia, né, pedindo para mim um suporte, se eu podia ajudá-los a pensar exatamente algo que fosse nessa linha, né? Eles estão com várias equipes vivendo. Rosário, depois vocês podem procurar, né? Rosário é uma cidade de em torno de 800 mil habitantes, que tem mais de 30 anos de uma experiência de construção de redes nos territórios da vida. Eles têm o Sistema Único de Saúde brasileiro, lá, original, nosso, como um guia, e vieram aprofundando isso na estratégia dentro da cidade, né? Da cidade de Rosário, que fica na província de Santa Fé. Então, Rosário é uma luz dentro da Argentina, porque é um lugar que, mesmo nas piores degradações neoliberais da Argentina, eles vêm sustentando um sistema público com uma rede ampliada que chegue no território, né? E aí eles estão, nesse momento, fazendo um esforço grande, e eu tenho discutido isso com eles, de desenvolver as atividades nos territórios da vida e do trabalho, né? Com as equipes que estão ali. Só que eles queriam minha ajuda para produzir o registro da experiência que eles estão vivendo, né? Do que eles estão experimentando. E aí eu propus para eles formar círculos de educação permanente. No cotidiano. Eu depois mando, Pedro, para você, mando também para a Tâmara, o texto que eu escrevi, está em espanhol, mas vocês vão ler em espanhol, né? E vocês podem ver o que é que eu fui propondo, né? E eu propus trabalhar com uma ferramenta que já há alguns anos a gente desenvolveu no nosso grupo, chamado Caixa de Afecções. E a partir dessa construção imaginária da caixa de afecção, a gente trabalha com a produção da narrativa. E a partir da produção da narrativa, a gente constrói uma socialização das narrativas. E vai construindo esse processo. Eles estão, nesse momento, iniciando a experimentação, né? E a ideia é que a gente vai criar círculos, né? Que também podem gerar novos círculos. Né? Contemplado. Isso tem sido muito interessante, muito interessante. Mando para vocês o documento, né? Para vocês terem uma pequena ideia e podem utilizar, podem fazer o que vocês quiserem com o documento. E aí a gente tem feito exploração nessa direção, entendeu, Tâmara? Então, acho que isso que o Pedro faz, né, que eu faço, que muitos fazem, ele é muito fundamental, entendeu? Porque eu acho que são diferentes estratégias utilizadas
para exatamente fazer essa experimentação, né, da produção da expressividade que nós temos que construir sobre o vivido, sobre a vivência, sobre a experimentação, recolhendo experiências, né? Acho que é mais ou menos isso, né? São como antenas, né, de captação. Aqui exatamente. A gente chama de antena de captação. Perfeito, você vai casar com a minha caixa de afecção, você vai ver. Para a gente terminar, professor, a gente tem feito uma pergunta de praxe nas nossas lives, não sei se você está ocupado, então só para a gente terminar, é uma pergunta simples, mas ao mesmo tempo ela é complicada. O que é saúde para você? O quê? O que é saúde? O que é saúde? Ah, bom, eu não tenho nenhuma conexão com conceitos fechados, né? E aí que eu acho que é um problema importante, que é a ideia de que os conceitos representação, esses conceitos que têm uma definição, saúde é isso, não tem nada a ver com a experimentação da vida. Justamente. Tá bom? Então, para mim, saúde é a potência de experimentar a produção de vidas. Tá bom? Que eu acho que casa mais com o conceito nietzschiano de grande saúde. Se você procurar o conceito nietzschiano de grande saúde, você vai ver que ele vai se aproximar disso. Professor, eu queria te agradecer assim, muito, muito pelo seu tempo, pelas suas palavras, pela nossa conversa aqui. Queria deixar esse espaço aberto para a gente poder, de repente, mais para frente, com outras experiências, né, poder conversar de novo. E Ótimo. Te desejar saúde para você, para os seus, né? Que a gente possa ficar, como você falou, nesses tempos que a gente anda fechado, que não tem dia, não tem horário, que a gente possa ficar criando os nossos cuidados sempre, né? É isso, é o que estamos fazendo. Eu desejo a mesma coisa para todo mundo. Foi um prazer enorme. Eu estou à disposição de vocês, a todo momento que vocês quiserem, né? E gosto muito do que vocês fazem. Tá bom? Obrigado. Então, um beijo no coração de cada um. Tá? Foi um prazer. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau.